O pó é um dos meus produtos favoritos da maquiagem, porém ele é muito polêmico. Tem muita gente que ama o pó e muita gente que tem medo de usar e até odeia o pó. Mas quando ele é escolhido da maneira correta para o seu tipo de pele, a maneira como você aplica, quando você acerta, tenho certeza que ele vai virar um item indispensável aí na sua necessaire. Eu vou começar falando o básico, que é para que serve o pó na maquiagem. Ele serve para matificar a pele e para deixar a sua maquiagem no lugar. Para o corretivo não escorrer, para a base não derreter, não vincar. Então a função do pó principal é matificar a pele e deixar a maquiagem no lugar. Eu sei que muitos de vocês têm medo, porque ele vai deixar a pele, principalmente para quem tem pele seca, vai deixar a pele mais ressecada, vai evidenciar as rugas. E eu super entendo esse seu medo, porque o pó no passado, ele era mais visível na pele, ele era mais pesado, né? E agora não, a tecnologia, as marcas estão investindo cada vez mais, eles assim estão fantásticas, porque além de matificar e fixar sua maquiagem, deixar sua maquiagem no lugar, eles têm aquele efeito óptico, então na foto, no vídeo, até ao vivo, ele dá aquele blur na pele, ele disfarça poros e disfarça imperfeições. Eu, por exemplo, aqui tô com algumas espinhas, então eu aplico o pó e ele parece que nivela a pele, sabe? Até uma profundidade que eu tenho aqui na olheira, quando eu passo o pó, eu sinto que dá esse efeito. Os mais conhecidos são o pó solto e o pó compacto. O pó solto, ele é mais versátil. Se eu tivesse que escolher entre os dois, eu escolheria o pó solto, porque ele costuma ser mais natural, ele é mais fácil de aplicar, de dosar a quantidade que você vai aplicar no seu rosto, e ele é o que realmente fica mais natural, principalmente se você tem a mão pesada na hora de aplicar a maquiagem. Eu deixaria o pó compacto só para deixar na bolsa, para algum retoque ao longo do dia, se a sua pele for oleosa e precisar retocar. Aí, no caso, o pó compacto funciona melhor para levar e para manusear fora de casa, né? Porque o pó solto normalmente vem num pote assim grande e ele fica um pouco difícil de levar para retoque. O pó compacto, ele costuma ser mais pesado, ele tem mais pigmento e normalmente ele tem cor, né? Então, por isso que ele costuma ser mais pesado. E o pó solto, normalmente, ele tem na cor translúcida, que ele é um pouquinho transparente, que ele não adiciona cor, mas ele funciona para peles clarinhas e até uma morena média. Se é uma morena escura negra, eu sugiro que você use aquele pó banana ou aquele pó honey, né? O Laura Mercier, ele tem a cor honey, que ele é um pouquinho mais amarelado e vai funcionar muito bem, vai ficar incrível se a sua pele for morena ou negra. Na hora de aplicar, escolha um pincel pequenininho, principalmente para essa região aqui dos olhos, que ele vai selar o corretivo não vai vincar, não vai acumular e ele vai ficar intacto o dia todo. Então, eu costumo dizer que são pitadinhas de pó. Você pega aqui na embalagem mesmo o pó solto, tira o excesso, bastante, pode até tirar na tampinha aqui, ou faz assim na mão, para ele espalhar no pincel todo, e aí você vai pressionando, fazendo o pó pertencer à sua pele. Depois você pode ir arrastando para tirar o excesso. Lembrando que na hora que você aplica o corretivo e na hora que você vai selar com o pó, certifique-se que seu corretivo, nesse tempinho que você foi pegar o pó, ele não acumulou aqui nas linhas, porque depois que você aplicou o pó, você não consegue tirar aquele acúmulo. Então volta com a sua esponjinha, tira o que acumulou nas rugas e depois você sela com o pó, olhando para cima, tá? Que você estica as linhas e aí o pó consegue entrar bem e selar tudo. Pele for madura ou seca, eu sugiro que você aplique só na região onde você aplicou o corretivo e que você precisa manter a maquiagem no lugar. Então é aqui nessa região dos olhos, na lateral do nariz e topo do nariz, centro da testa e no queixo, até aqui um pouquinho no cantinho do lábio, que costuma ficar mais oleoso aqui ao longo do dia. Você não precisa passar pó nessa região se a sua pele for seca ou madura. Isso vai fazer com que a maquiagem fique mais natural e mais leve.
Se a sua pele for oleosa, você sabia que você pode aplicar um pouquinho de pó solto, antes da base. Então, você vem com um puff, que é essas esponjinhas aqui, pega um pouquinho do pó, tira o excesso e vai aplicando como primer, aonde a sua pele costuma criar mais oleosidade. Então, é aqui no centro do rosto. Você aplica bem pouquinho, o pó precisa ser muito, muito, muito fino. Então, você aplica antes, vai com a base e depois você vem de novo com um pouquinho do pó selando toda a maquiagem. Eu te garanto que a sua maquiagem vai durar o dia todo aplicando o pó dessa forma. Se você vai para um evento à noite, vai ficar horas e horas maquiada, vai dançar e vai suar muito, essa é uma técnica muito usada em teatro, em artistas que sobem no palco e ficam dançando muito. Na hora que você finalizou a maquiagem, você volta com um puff e vai pressionando, fazendo o pó pertencer à pele. Ele entrar realmente todas as camadas da maquiagem, ficar ali pertencendo à pele. Porque às vezes quando a gente aplica só com um pincel, o pó acaba ficando nesses pelinhos do rosto, aqui nossos pelinhos de pêssego, sabe? Ele fica muito superficial e quando você faz esse movimento aqui com o puff, com a esponja, ele faz o pó realmente pertencer à sua pele, fazendo com que a maquiagem dure muito mais. Eu costumo usar também o pó compacto nas minhas clientes quando eu preciso um pouco mais de cobertura. Então, por exemplo, eu finalizei a pele, só que ela ainda tem uma marquinha, uma manchinha aqui, e eu já selei com pó. Então, eu venho com um pó compacto, que ele adiciona cor, né? Ele tem essa tonalidade, e eu vou aplicando só aonde eu preciso que cubra aquela mancha, aquela espinha, ou também para acertar o contorno, o blush. Ele serve como uma borrachinha também para apagar alguma coisa, esfumar. De repente aqui a sombra ficou marcada, você pega um pouquinho do pó, tira o excesso e vai limpando a sombra, as bordas aqui para ficar tudo bem esfumadinho. Então o pó compacto eu utilizo ele muito para isso também. Uma dica muito legal para usar o pó solto também é se a sua pálpebra, seus olhos em volta for mais oleoso e sente que ao longo do dia a sua máscara borra, escorre. Depois que você finalizou a máscara, a aplicação da máscara, pega um pouquinho do pó solto, mas bem pouquinho, tira o excesso e vai aplicando nessa parte aqui de baixo. Se você sente que seu lápis preto também escorre, o lápis que você usa, vem para finalizar e selar tudo com um pó, que eu tenho certeza que vai ficar no lugar o dia todo. E a técnica baking, né? Ela funciona que você deixa ali uma camada de pó assando e depois você tira o excesso. Ela serve realmente para palco, para artistas, para quem vai ficar na luz muito forte ali, que pode acabar derretendo a maquiagem ou estimulando ali a produção de oleosidade ao longo do dia. Se você vai em algum evento, de repente num casamento, que é a luz do dia, que você sabe que vai ficar no sol, você pode sim fazer essa técnica de baking. Você pega a quantidade e aí você aplica aqui uma quantidade maior de pó, até ficar bem branquinho. Mas o pó precisa ser muito, muito, muito fino, senão ele vai pesar, ele vai evidenciar as linhas, tá? Então, você passa uma quantidade grande de pó aqui, onde costuma ficar mais oleoso, ou escorrer também, normalmente aqui nessa região da olheira, o queixo e centro de testa. E espera uns 3, 4 minutinhos, vai fazer alguma coisa, e depois você vem com o pincel tirando o excesso. Ele vai segurar muito mais a maquiagem, só que lembrando que essa técnica ela costuma pesar mais, mas se você usar um pó bem fininho, pode sim ficar natural e pode ajudar na durabilidade da maquiagem, ó. Eu gosto de fazer porque ilumina bem essa região, mas não esquece de tirar o excesso, senão na foto pode ficar estourado. E essa foi a nossa aula de pó. Espero muito que vocês tenham gostado. Pó realmente faz toda a diferença na maquiagem. Ele é o principal produto que faz a maquiagem durar, que dá esse efeito blur e também ajuda a controlar a oleosidade ao longo do dia. Então, investir num bom pó, eu tenho certeza que você não vai se arrepender.